Lille, onde o Futebol Clube do Porto vai discutir os milhões da Champions. É hoje nosso convidado nesta revista de imprensa, Orlando Monteiro da Silva, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. E na leitura que fez aos jornais desta manhã, destaca para já o que vem no jornal I sobre os médicos cubanos. O Estado já pagou a Cuba 12 milhões de euros. Exatamente. Aliás, as três notícias que destaquei vão todas numa mesma linha. Mas relativamente a esta notícia em concreto, ela demonstra a incapacidade que tem quem devia, ou seja, o Estado, de ter, em termos de formação de recursos humanos, particularmente em áreas qualificadas, como são a medicina dentária e outros, de ter efetivamente um planeamento adequado nesta área. Ou seja, no caso em concreto, a falta de médicos leva a que o Estado se tenha vindo a recrutar médicos cubanos, pagando-lhes esta verba, que me parece absolutamente inaceitável, para prestar cuidados médicos em Portugal, quando haveria outras soluções que seriam perfeitamente plausíveis e que deveriam já ter sido implementadas há bastante tempo para que esta situação não acontecesse. E que não ficaria tão caro ao Estado português. Com certeza, com certeza. Temos os médicos cubanos em Portugal, é bastonário dos médicos dentistas e há uma realidade também que está a afetar o setor e tem que ver com o facto de muitos médicos dentistas estarem a ir para o estrangeiro, trabalham nesta altura no estrangeiro, portanto a crise está a levar que esses médicos dentistas imigrem. Exatamente, a crise e os condimentos do caldeirão que está formado na medicina e na medicina dentária e noutras áreas qualificadas, na engenharia, arquitetura, etc., por via desse planeamento deficiente. Repare que, por exemplo, na medicina dentária, nós temos 1000 e tal médicos dentistas, num total de 8.147 que estão a exercer no estrangeiro. De alguns deles, este número será superior, de alguns deles não temos notícia, e as razões para isto não são apenas a crise, embora esta imigração se tenha naturalmente acentuado com a crise económica, mas são também por um excesso de faculdades. Há muitos médicos dentistas em Portugal. Com certeza. Nós temos quase tantas faculdades de medicina dentária, que é apenas uma das áreas da medicina, como praticamente faculdades de medicina. Portanto, isto demonstra só por si que estamos a formar claramente médicos dentistas para o desemprego, que têm duas opções perante eles, infelizmente, os nossos colegas mais jovens, quando saem da faculdade, que são ou imigração, ou desemprego, ou subemprego, quer dizer, condições, muito poucas condições para exercer a profissão em Portugal, com exceção de alguns locais do país que estão pouco cobertos porque há falta de procura por motivos variados. Portanto, não há também uma boa distribuição dos médicos dentistas pelo país, porque há zonas no interior com falta destes profissionais. Exatamente. Há uma concentração nas grandes cidades, essencialmente no litoral, mas é uma concentração que parte efetivamente da falta de incentivos também para ir para o interior, mas também da falta de capacidade económica da população para aceder à medicina dentária. Repare que, ao contrário da medicina, a medicina dentária está fundamentalmente no setor privado. Portanto, depende muito do dinheiro disponível das pessoas, diretamente do seu bolso, para pagar as consultas de medicina dentária, para pagar o tratamento de medicina dentária. O que é uma situação que, claramente, obviamente, faz concentrar os médicos dentistas nas zonas de maior capacidade económica e faz com que grande parte deles tenha que buscar a imigração para conseguir sobreviver. Portanto, no interior do país ainda não há uma cultura entre a população de acesso à medicina dentária. É um setor secundário para essa população, não será prioritário para... Sim. Não apenas no interior do país, desde que lhe diga. É um fenómeno transversal à população inteira, ainda, embora tenha vindo a melhorar, e também não escolhe classes sociais, quer dizer, desde as pessoas com classe social mais elevada até
até pessoas de classes mais baixas, há um desconhecimento grande de aspectos fundamentais ligados à saúde oral, por exemplo, da importância da saúde oral no contexto da saúde em geral e da importância da saúde oral num conjunto de funções que executamos no dia-a-dia, por exemplo, esta que estou aqui a fazer consigo, que é falar consigo, não é? A importância, por exemplo, da saúde oral para a fala, a comunicação, a estética, o sorriso, por aí adiante. E, portanto, este não é um fenómeno exclusivo do interior. O que é muito exclusivo de algumas regiões do interior é, efetivamente, a pobreza, a iliteracia e a exclusão, que leva a que os médicos dentistas e outros grupos profissionais, de uma forma geral, fujam num movimento de desertificação crescente dessas regiões para o litoral, e já vimos que este movimento é até mais vasto do litoral em termos europeus para outros países que oferecem melhores condições de trabalho, nomeadamente aos profissionais de saúde. De qualquer forma, têm sido implementadas medidas para aumentar esse acesso da população à saúde oral, como por exemplo os cheques de dentista, que já abrangem uma grande parte da população? Sim, não diria uma grande parte, mas uma parte substancial e importante da população. O cheque de dentista é visionário, estrategicamente é muito importante porque aposta na prevenção, na educação, fundamentalmente das crianças e dos adolescentes, dos jovens e das grávidas, que são dois grupos fundamentais para que Portugal venha a ter índices em gerações futuras de saúde oral muito mais agradáveis, menos cárie e menos doença das gengivas e do osso, consequentemente menos perda de dentes e um país com menos desdentados do que existe atualmente. E o vosso objetivo era que isso fosse alargado à restante população, mas nesta altura considera isso viável? Bom, essa é a razão que classicamente nos é dada há 20 anos esta parte, ou seja, que não há recursos financeiros para que a generalidade da população possa ter acesso, como deveria, como seria o seu direito, é um direito fundamental, ter acesso a cuidados básicos de saúde oral. O que está a falar em concreto é efetivamente um grupo importantíssimo, que é o grupo dos diabéticos, que são cerca de 1 milhão diagnosticados em Portugal, porque se aquela relação que eu lhe estava a falar, saúde oral, saúde geral, é tão importante, quer dizer, há mais de 100 doenças que têm relação da boca com o resto do organismo e vice-versa. Mas a diabetes tem uma relação estreitíssima com a saúde oral, quer dizer, o controle da diabetes não é possível sem um bom controle da saúde oral, nomeadamente da parte gengival, e vice-versa também. E por isso é que nós achamos que é estratégico, é um grupo especial que merece um acompanhamento de perto, porque senão, além de estar a ser afetada a saúde das pessoas, nunca conseguimos controlar verdadeiramente, pelo menos alguns estadios de diabetes. Daí a nossa sugestão. Fugimos um pouco agora aos assuntos da imprensa, porque a sua área estava ligada ao primeiro tema que escolheu, e ainda na área da saúde destaca também o que vem em manchete no Diário de Notícias. Exatamente. Há doentes que esperam mais de 2 anos por uma consulta hospitalar. É um dado preocupante. É um dado preocupante. Demonstra, vem um pouco na sequência da notícia anterior, demonstra a falência progressiva de um sistema. A falência progressiva, no caso, do Serviço Nacional de Saúde. E, enquanto não se encarar de frente esta realidade, nós vamos continuar a ter esta importação de médicos cubanos ou de outros profissionais para Portugal, os profissionais portugueses a procurar outros países para exercer a profissão, estes tempos de espera absolutamente inadmissíveis para uma consulta de 2 anos e mais, quer dizer, aquilo que se detecta no dia-a-dia, que o Serviço Nacional de Saúde, cada vez financiado por quem paga impostos, fundamentalmente, que este Serviço Nacional de Saúde não está à altura das expectativas que os portugueses têm dele. E estas situações mostram que é necessário ter soluções diferentes, criativas. As soluções que são adotadas nos países que nos são próximos na Europa e que nos são próximos no sentido que nos gostamos de comparar. Alemanha, França, Suécia, Bélgica, Áustria, por aí adiante. Estes países todos têm serviços públicos de saúde, sim, mas não têm a prestação de serviços de saúde exclusivamente no setor público. Ou seja, os Estados disponibilizam um conjunto de cuidados à população, inclusive a saúde oral, mas a prestação desses cuidados não tem que ser feita necessariamente no setor público. E isso é um dos vetores fundamentais que está a afetar progressivamente o Serviço Nacional de Saúde. Em Portugal, o Estado faz tudo. O Estado financia, o Estado regula e o Estado presta os cuidados de saúde. Ora, estas áreas devem estar separadas.
para os portugueses, para a população que reside em Portugal, é indiferente que uma consulta de cardiologia, aqui no caso, ou de medicina dentária, seja prestada no setor público ou no setor privado. Ela tem que ser atempada, com qualidade e feita com alguém que é devidamente qualificado para o efeito. Esta obsessão em Portugal pelo Serviço Nacional de Saúde, que está lá numa redoma e que, como vimos, é algo que está em falência, está a trazer resultados trágicos, porque é um serviço que todos pagamos, que sai caro e que não produz os resultados que deveria. Isto são exemplos de situações inadmissíveis que devem levar, efetivamente, a que a sociedade pense em soluções diferentes, soluções que já foram implementadas noutros países e que resultam, ao contrário do que está a acontecer em Portugal. Muito bem. Não quero também deixar passar ao lado uma crónica que vem no Jornal Público, na última página. É uma crónica de João Miguel Tavares. Porque é que esta crónica lhe chamou a atenção? Olha, primeiro pela qualidade da crónica em si, está na última página do Público, mas fundamentalmente porque ela vai de encontro a esta linha de raciocínio que eu estava a seguir com estas notícias, ou seja, demonstra a falência de um sistema. Eu estava a falar do Serviço Nacional de Saúde, mas podia falar também, como é evidente e óbvio, do sistema de segurança social, do sistema financeiro, do sistema político em Portugal. E depois a crónica fala sobre a incapacidade, no caso do Tribunal Constitucional, incapacidade política, de uma forma geral, de reformar estes sistemas. No fundo, de olhar, no caso do Tribunal Constitucional, para a lei geral do país e de interpretar devidamente face à evolução que tem havido nestas áreas, nomeadamente que advém da crise económica, de um mundo totalmente diferente de há 40, 50 anos, esta parte para os dias de hoje. E o João Miguel Tavares diz que falta páprica porque o Tribunal Constitucional, quando são propostas aquelas soluções que são possíveis na ausência de reformas profundas do sistema, nomeadamente nestas áreas que lhe estava a falar, diz com muita piada que o Tribunal Constitucional não diz que está bem ou que está mal aquilo que lhe é proposto, diz que ou falta páprica ou falta sal, como ele dá um exemplo de uma cozinheira do Soados Presuntos que diz, prova e diz, bom, isto não está mal, mas falta sal ou falta pimenta ou falta isto. Para a culinária. E ele remete-nos um pouco para a culinária, mas no fundo querendo com isto dizer que há uma incapacidade pelos decisores judiciários, no caso, pelos tribunais, pelos decisores políticos e pela sociedade no seu todo, embora ela tenha vertentes muito dinâmicas, para reformar efetivamente alguns setores fundamentais da sociedade para que este tipo de situações, da imigração de profissionais qualificados, de consultas que são adiadas, da segurança social que não chega para todos, nomeadamente para os mais novos, para a sua geração em particular e para as mais novas, de olhar de frente a estes problemas e tomar efetivamente decisões e tomar reformas que podem ser dolorosas, mas vão com certeza produzir efeitos nos próximos tempos. Muito obrigada pela sua análise. Até uma próxima oportunidade e um bom dia.